Volume 22. Interlúdio, azul e vermelho. Roxy estava em casa naquele dia, elaborando um teste para a escola. Era para ser seu dia de folga, mas Roxy era o tipo de professora que ajustava suas aulas com base na compreensão do material pelos alunos, o que significava que às vezes ela acabava fazendo testes em seu próprio tempo. De repente, ela sentiu o cheiro de algo queimando. Ela olhou para cima e confirmou que o ar estava levemente branco com fumaça. Saltando da cadeira, ela abriu a porta. No corredor do lado de fora de seu quarto, a fumaça branca era ainda mais espessa. Cobrindo a boca com a manga do roupão, ela desceu as escadas correndo. Um incêndio, pensou ela. Por um golpe de sorte, não havia mais ninguém em casa. Seu filho estava em um passeio com as crianças. Normalmente, as mães se revezavam para levar as crianças para passear, mas hoje, Lilian e Zenith a acompanharam. Elas provavelmente só voltariam no início da tarde. Normalmente, Aisha estaria em casa, mas ela estava no reino do Rei Dragão com Rudeus. Qualquer pessoa que precisasse ser evacuada já estava fora. Mesmo assim, essa era a casa deles, e cabia a Roxy cuidar dela. Ela ficaria mortificada se todos voltassem e encontrassem a casa destruída, ou mesmo reduzida a uma ruína fumegante. Determinada a interromper o incêndio, ela saiu em busca da fonte da fumaça. Ela chegou ao final da escada e olhou através das várias portas, todas elas abertas. À direita estava a sala de estar e, à esquerda, a sala de jantar. A lareira em cada cômodo estava vazia, e o fogo não parecia particularmente próximo, então Roxy continuou pelo corredor em direção à cozinha. Lá, ela encontrou a origem do incêndio. Tecnicamente, não havia chamas. Uma figura inesperada apareceu sobre o fogão. Era uma mulher alta, com longos cabelos ruivos trançados em um coque, e usava roupas íntimas pretas que se agarravam às curvas de seu corpo. Era Iris. Não era inesperado que Iris estivesse na casa. A verdadeira surpresa foi encontrá-la na cozinha. Em geral, ela nunca vinha aqui. No entanto, hoje, em uma reviravolta chocante, lá estava ela. Seus braços estavam cruzados, como sempre, enquanto ela olhava para algo no fogão que soltava uma nuvem de fumaça espessa. O que quer que fosse, já havia sido carbonizado há muito tempo, impossibilitando sua identificação. Roxy conseguia ver que tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. Será que ela encontrou um rato? Roxy se perguntou. Os ratos eram persona non grata na casa dos Greirat. A regra da família era que, se você encontrasse um rato, você matava na hora, queimava a carcaça usando luvas e uma máscara e depois saía para fora dos limites da cidade para se livrar das cinzas. O próprio Rudeus havia estabelecido essa regra. Havia algo escrito sobre ratos no diário que seu futuro eu havia lhe dado. Ele insistia muito para que Roxy tomasse cuidado com os ratos. Bem, não era como se ela fosse uma criança pequena que enfiava na boca tudo que estava ao alcance do braço, mas essas eram as ordens que eles tinham, e por isso ela também ficava de olho. Especialmente enquanto estava grávida. Mas os votos feitos em uma tempestade são logo esquecidos, como dizem. Ela estava menos vigilante ultimamente. Mas certamente Iris não queimaria um rato na cozinha de sua casa. Com certeza. Eca! Iris deu um leve pulo quando notou Roxy. Era exatamente como se ela tivesse sido pega fazendo algo que não deveria. Dando uma escapadinha para comer? Perguntou Roxy. Não. Assim que Iris falou, seu estômago roncou alto. Foi aí que a Roxy se deu conta. Como não havia ninguém em casa hoje, não havia ninguém para fazer o almoço. Iris deveria ir à universidade de magia naquela tarde para ensinar esgrima aos alunos, e geralmente ela comia na cafeteria da escola nesses dias. As cozinhas da universidade ficavam abertas mesmo nos feriados. Por que você não foi ao refeitório da escola? Perguntou Roxy. Eles estão fechados. O cozinheiro teve um colapso ou algo assim. Oh, meu Deus! Por acaso, Roxy tinha seus próprios planos de parar na cafeteria depois do trabalho, então essa era uma notícia indesejada.
O que aconteceu aqui? Pensou Roxy. Ela apontou para o caroço fumegante e perguntou: o que é isso? É um assado. Acho que está um pouco cozido demais. Já faz algum tempo que não cozinho, respondeu Eris com cautela. É uma perda total, observou Roxy, e imediatamente usou a magia da água para apagar o fogo embaixo do fogão. Eris começou a protestar, mas então ela viu o pedaço carbonizado emergir da fumaça e parou. Os cantos de sua boca se fecharam. Roxy correu para abrir a porta dos fundos e, em seguida, usou magia de vento para arejar o cômodo. Você não pode comer isso. Eu sei, respondeu Eris, fazendo uma careta para Roxy. Ela achava que ia se meter em encrenca. Roxy não estava com raiva. Não havia necessidade de ficar com raiva quando ela entendia perfeitamente o que havia acontecido. Eris também não havia iniciado um incêndio, portanto, não houve danos. Por que não preparo algo para nós? Ela ofereceu. Você sabe cozinhar. Você sabe que eu era uma aventureira, certo? Eu sei cozinhar o básico, declarou Roxy, estufando o peito magro. Certo, obrigada, disse Eris, afastando-se do fogão. Mas vai ser bem básico, acrescentou Roxy. A cozinha era o templo de Siofir, Lilia e Aisha. Não havia nenhuma regra que proibisse qualquer outra pessoa de usá-la, mas as três não viam com bons olhos quem a bagunçasse, por exemplo, comendo ingredientes destinados ao jantar daquela noite. No entanto, nem todas as lojas estavam fora dos limites. Se você ficasse com fome, não havia problema em beliscar alimentos em conserva, como peixe seco, carne e vegetais. Roxy decidiu usar esses suprimentos para fazer uma sopa. Ela usou magia de água para encher uma panela, depois acendeu o fogo no fogão, cortou os ingredientes e os jogou lá dentro. Era um pouco grosseiro para ser chamado de cozimento, mas Roxy era uma ex-aventureira, ela não torcia o nariz para carne crua de monstro, desde que fosse comestível. Ela também encontrou um pedaço de pão, provavelmente assado naquela manhã. Todos na casa dos Greirat, com exceção de Rudeus, eram ávidos comedores de pão. Eris ficou em um canto da cozinha, observando Roxy trabalhar em silêncio. Achei que você não sabia como fazer essas coisas, disse ela após uma longa pausa. Todo mundo pensa assim por algum motivo. É muito doloroso, na verdade. Roxy respondeu. Nem você, certo, Eris? Eris fez beicinho. Eu sei como acender uma fogueira e assar carne, pelo menos. Só que dessa vez fiz besteira. Entendo. Mas isso é o mesmo que acontece com a maioria das pessoas, não é? Não havia nenhuma grande diferença entre Eris e a maioria dos aventureiros. Entretanto, em cada grupo, geralmente havia uma pessoa que era a melhor em fritar alimentos secos e fazer sopa. Roxy não tinha o menor talento, mas tinha viajado muito sozinha e aprendeu isso por necessidade. Eu ia aprender. Há muito tempo. Ah! De quem? Giese. Ah, o Giese seria um ótimo professor. Ele cozinhava melhor do que a maioria, disse Roxy. Ela deliberadamente não mudou de assunto. Giese poderia ser seu inimigo, mas isso não era relevante no momento. O que você aprendeu com ele? Ele não quis me ensinar, murmurou Eris. Por que não? Perguntou Roxy. O rosto de Eris ficou roçado e ela desviou os olhos. Ele disse que não poderia ensinar uma mulher a cozinhar. Ah! Um azar, não é? Sim, um azar. Seus olhos se encontraram e elas deram uma risadinha. A sopa da Roxy não era nada de especial, mas também não era horrível. Só não estava boa. Ela havia medido mal os temperos, então o caldo estava muito salgado e ela fez uma quantidade muito grande. Havia sopa suficiente para 5 pessoas. Eris parecia estar gostando, mesmo assim. Mas, por favor, disse ela. Ela comeu 3 porções extras. Ela comeu mais vorazmente do que as refeições habituais, mas Roxy supôs que ela estava apenas sendo educada, tomando porções extras não porque estava gostoso, mas porque seria rude deixá-lo.
As habilidades pessoais de Iris não eram nem de longe tão avançadas. Ela estava com fome logo depois de se exercitar e, como havia suado, estava com vontade de comer sal. Iris e eu quase nunca conversamos assim, só nós duas, pensou Roxy. Os anos haviam se passado desde que Iris se juntou à família Greirat. Elas nunca haviam se aproximado, apesar do respeito mútuo pelos talentos uma da outra, talvez porque nenhuma delas fosse especialmente boa em se expressar com palavras. Ei, Roxy, disse Iris, interrompendo seus pensamentos. Você quer outra porção? Não é isso? Eu queria lhe pedir um favor. Você quer um favor? Isso não era tão incomum. Iris não se importava em pedir ajuda. Ela conhecia suas próprias deficiências e não hesitava em deixar essas tarefas para os outros. Eu ajudo se puder. Quero que você me ensine a língua dos demônios. Pensei que você já tivesse aprendido. Não a falo há muito tempo, por isso estou preocupada que a tenha esquecido. Estou vendo. Rudeus estava no reino do Rei Dragão agora, mas Roxy sabia que ele logo viajaria para ver o Rei Demônio Atoferatof no continente demoníaco. Quando isso acontecesse, Roxy e Iris iriam com ele. Ela duvidava que houvesse muita, ou nenhuma, necessidade de Iris falar com alguém. Mas ela imaginava que Iris não gostasse muito da ideia de ser deixada à deriva, incapaz de acompanhar uma única conversa. Ela não poderia operar de forma independente se não pudesse se comunicar. Como estava a sopa? Disse Roxy, mudando repentinamente para a língua dos demônios. Iris pareceu surpresa por um segundo, mas depois sua expressão ficou séria e ela encarou os olhos de Roxy. Estava deliciosa, ela respondeu no mesmo idioma. Estava um pouco salgada para o meu gosto. Sério? Disse Iris, depois riu. Parece que você consegue falar bem, disse Roxy, voltando a trocar. Acho que sim. Eu acompanhei melhor do que esperava. Vamos tentar mais um pouco. Sim, por favor. Roxy continuou conversando com Iris sobre coisas cotidianas na língua dos demônios. Ela falou sobre as crianças e sobre a escola, e descobriu que, na língua dos demônios, era mais fácil falar francamente sobre assuntos que normalmente não conseguia abordar. Quando a conversa terminou, Roxy sentiu que ela e Iris haviam se aproximado um pouco mais.